Olá, muito bom dia. Meu nome é Fabiola Simas, eu sou idealizadora aqui desse Instagram que se chama Ser Negócio, o nome da minha metodologia, onde eu ajudo profissionais como arquitetos, designers, advogados, fisioterapeutas a crescerem em seus negócios com novos projetos, com um olhar administrativo e de gestão e de marketing para os seus negócios. Hoje eu chamei a Camila para conversar com a gente sobre a ferramenta 5W2H, que é a finalização da minha mentoria muitas vezes. Então, eu tô fazendo uma série de lives que eu chamo Papo com Especialistas, onde eu trago pessoas que sabem lidar melhor com determinadas ferramentas do que eu, que tem mais conhecimento e experiência do que eu sobre determinadas ferramentas que eu utilizo, para ela trazer a visão dela sobre essa ferramenta. Recentemente nós falamos sobre DISC, falamos com a Dani, falamos sobre Business Model Canvas com a Aline, e hoje nós vamos falar com a Camila, que é advogada e especialista em compliance, sobre 5W2H. Deixa eu chamar a Camila aqui. Pessoal que tá assistindo, pode dar coraçãozinho, pode mandar aviãozinho. Pra quem é importante essa live, né? Pra quem é empreendedor, pra quem precisa se planejar e se organizar e fazer novos projetos, principalmente se tem equipes. Como que eu faço pra eu acompanhar se cada um tá fazendo sua partezinha, né? Então, essa ferramenta é muito interessante nesse sentido. Camila, deixa eu te chamar aqui, já tô te chamando, tá? Vamos chamar a Camila. Estamos aqui com uma musiquinha bem tranquilinha para quinta-feira, escolhida pela Camila. Camila, eu te chamei. Apareceu aí? Opa! Oi, Oi, seja muito bem-vinda. tudo bem? Tudo bem? Tô servindo um café aqui. Deixa eu desligar a música aqui, tá? Tá me escutando bem, Camila? Tô escutando você. Ótimo. Então, apresente-se aí pro pessoal. Diga quem você é, qual a sua formação, pro pessoal te conhecer. Enquanto isso, eu vou mandando uns aviãozinhos assim para convidar mais gente para nossa live. Pessoal que ficar com a gente até o final vai ter presente, né, Camila? Vai ter. Vai ter um material bem legal. Sem presente. Então, continua. Vai lá, te apresenta. Então, Fabiola, primeiro, obrigado pelo convite, né? Minha primeira live, né? Estreando aqui com Gosto, você. eu gosto de desafiar a galera. Eu gosto de chamar e dizer, não, vem falar sobre isso. É muito legal, porque assim, e o convite, né? Pô, falar sobre o 5W2H. Não sou, né, especialista em gestão, enfim e tal. Mas vou lá justamente para falar sobre isso sim, porque sou advogada, né? Trabalho, hoje tenho meu escritório aqui em Balneário, em Itajaí, trabalhei minha vida toda desde formada em Balneário Camboriú, com assessoria de consultoria empresarial. A Naína, minha amiga, tá aí. Bom dia, Nay. Bom dia, Nay. Bem-vinda. Pode mandar para os seus amigos empreendedores, né? Para todo mundo que tem projeto, precisa colocar projeto em prática, essa live é interessante. Então, pode. Tá. E aí, então, o que, assim, nesse contexto, né, venho de uma advocacia muito tradicional, né, na consultoria, assessoria empresarial muito tradicional, que tem zero conhecimento, que busca zero conhecimento, né, nessas ferramentas, enfim. E agora, trabalhando muito com compliance, né, e gestão de risco, que é o meu foco, essa demanda, esse conhecimento, ele precisa estar presente. A gente precisa, né, enquanto advogados, para acompanhar o ritmo das empresas, para entender muito das necessidades dos nossos clientes e estar, né, alinhado, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, é aí que eu busco, né, os conteúdos que eu trago no Instagram com os meus clientes, sempre trazer um pouquinho desse, né, desse conhecimento. E é por isso que eu aceitei o convite. Que alguém já criou, né? Eu te chamei porque eu gostei muito do post, ele estava bem explicativo sobre o que é. E eu tenho uma historinha para contar aqui. Como é que eu conheci a 5W2H? Eu nunca, diferente de você que estava trabalhando dentro de uma assessoria você trabalhava dentro de uma empresa grande, uma corporação. Não, eu trabalhava como advogada num escritório, né, de advocacia, e aí a gente trabalhava terceirizado, digamos assim, né, com as empresas.
Então, vocês eram terceirizados com as empresas e provavelmente tu tinha um certo contato com esse tipo de ferramenta. Aham, sim. É porque quando a gente tem uma grande equipe, é necessário a gente ter um acompanhamento. Eu sempre fui empreendedora, criei, então eu sempre tive microempresas, pequenas empresas, pequenas equipes, o que foi muito fácil de gerir, né? Aham. Quando eu criei a minha metodologia, eu pensei, não, mas eu tô criando alguma coisa e eu preciso dar um mapa para a pessoa para que ela siga sozinha. Eu não vou estar ali diariamente com ela, como era com a minha equipe, para estar acompanhando o que a gente planejou, né? E eu criei uma planilha minha que eu chamei de To-Do List, né? Ou seja, e nessa planilha ela tinha escrito o que era para ser feito, o cronograma de data do que era para ser feito, como era para ser feito, porque não adianta eu te colocar o que é para ser feito e como era para ser feito. E aí, o que normalmente acontece quando se cria um planejamento é que as pessoas, tem até aquela expressão queima largada, né? Coloca coisas que era para ser lá na frente, faz antes, porque é mais legal, porque é mais confortável, porque é mais gostoso, e deixa de fazer o anterior. Só que quando tu não passa pela ordem dos passos, sempre fica faltando alguma coisa. E aí eu tinha isso, eu tinha a ordem dos passos e eu explicava por que a ordem dos passos. Quando eu expliquei isso para uma administradora, ela falou, cara, isso é uma 5W2H. Daí ela, daí ela falou, você não tem quem vai fazer e tal. E aí eu entrei em contato com essa ferramenta, conheci, e ela explicou como funcionava, conheci. E daí eu, não, eu tenho que profissionalizar isso aqui, não é a to-do list da Fabiola, é uma 5W2H. Então, quando você citou ali, eu falei, eu preciso trazer alguém para explicar isso. Então, essa é a minha história com a 5W2H. Eu meio que já percebi, porque é muito intuitivo. É óbvio que se eu tenho uma equipe, eu preciso desse acompanhamento e eu preciso saber, né, como que vai ser feito, qual a ordem do que vai ser feito, né? Aham. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse teu contato com a ferramenta, como que foi teu primeiro contato, como é que tu conheceu, pode falar aí um pouquinho disso? Com certeza. Então, Fabiola, a gente, né, o meu primeiro contato foi nesse escritório que eu trabalhava antes, nós, advogados associados, colegas, enfim, atendendo empresas, grandes empresas, né, construção civil aqui na nossa região muito forte, multinacionais, enfim, que tinham dinâmicas muito diferentes, que precisavam de uma abordagem nossa, né, muito diferente, então a gente tinha que ter né, esse traquejo com cada um, e uma equipe, então, grande de um lado, grande de outro, a gente precisava se alinhar muito. É Então, verdade. vamos colocar no papel como é que a gente vai, né, projeto por projeto, tratando cada assessoria ali num serviço pontual que a gente estava prestando como um projeto, né? E ali, muitas pessoas envolvidas, muitas tarefas envolvidas, isso que você falou, né? A gente não pode pular etapas, enfim. E, vamos colocar no papel. Tem um negócio aí chamado 5W2H. E aí a gente vai. O objetivo naquela época era muito que a equipe estivesse engajada, entendendo muito que, eu preciso fazer tal coisa, uma lista de tarefas, né? Uma to-do list. A Aham. gente consegue fazer isso, isso, isso. Mas por que eu preciso fazer isso? Uhum. Como que eu preciso fazer isso? Com quem está Onde linkado essa minha entrega, né? e eu Essa minha precisar. entrega está linkada com alguém sempre. Com quem está linkada essa minha entrega? Porque às vezes lá isolado esse colaborador, ele nem observa a sistemática, né? O contexto. Tá me ouvindo? Exatamente. Tô ouvindo. Meu áudio tá bom também? Tá bom. É que hoje E eu aí, não liguei a 4G e às vezes falha aqui a minha internet, mas qualquer coisa, me avisa. tá. E o objetivo principal, assim, naquela época foi que cada um entendesse muito a sua importância, a importância daquela simples tarefa num contexto maior. Eu entender que o trabalho do meu colega, né, advogado ali, que estava naquele projeto comigo, só iria poder ser realizado se eu tivesse fazendo a minha parte ali também e tivesse entendendo por que eu estou fazendo aquilo. E internamente foi nesse contato, né? Depois, assim, a linha, né? Falando sobre o 5W2H também, mas assim, sobre esse conhecimento sobre gestão, sobre ferramentas de gestão, metodologias, né? De uma forma mais abrangente, foi. Eu comecei a estudar muito compliance, me interessar por compliance, por gestão de risco, né? Que a gente tem daí também uma metodologia ali dentro, Uhum. na nossa consultoria, assessoria, né? As empresas.
que entra muito uma parte de diagnóstico, né? Uhum. E foi entendendo assim, cara, o que eu preciso aqui, o que eu preciso para entregar para o meu cliente, a advocacia sozinha não dá, não entrega, não é o suficiente. Aham. E foi uma ficha que foi caindo, assim, né? Que acompanhou essa transição, né? Eu numa advocacia mais tradicional, né? Num escritório maior, um modelo, assim, maior, para uma advocacia hoje ter um escritório pequenininho, com demandas muito mais nichadas, né? Foi de entender isso, assim, bom, a gente, nós advogados, né? Você, com certeza, acho que eu brinco, né? Que todo gestor, consultor, enfim, que teve contato com advogados, sem dúvida sabe do que eu tô falando. Uhum. A gente se coloca como consultor, né, um consultor empresarial, enfim, mas a gente. Por que, que o consultor em gestão de pessoas, em vendas, em gestão estratégica, enfim, tem esse aparato, tem esse conhecimento, né? Fala sobre essas ferramentas, enfim, e a gente não, né? Uhum. Quando a empresa, os nossos clientes vão pensar em planejamento estratégico, em revisão de metas, em construção de indicadores, o jurídico nunca está incluído, É né? verdade, é verdade, é verdade. E o jurídico também tem o passo a passo dele, não faz sentido isso, né? Pois é. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa internamente ter isso, Ah, né, organizado, enfim, nos nossos escritórios, eu preciso chegar e conseguir participar, construir, pelo menos assim, quando eu ver o 5W2H num projeto, meu cliente, vou usar o exemplo aqui, uma construtora, tá? tá. Um projeto, né, no sentido mais objetivo da palavra, ela vai construir um novo empreendimento. Tem inúmeras fases, inúmeras etapas, inúmeras pessoas envolvidas, É. e ele vai colocar algumas coisas numa ferramenta, numa metodologia. Vamos usar o 5W2H como exemplo. Uhum. Eu preciso olhar, enquanto advogado, olhar para aquilo ali e entender onde eu preciso me incluir naquelas tarefas. Exato. Onde? Tudo bem que o Tá. meu cliente talvez não saiba disso, mas considerando a técnica, né, que cada um ali precisa dominar, nós, enquanto advogados, eu preciso entender, bom, ele vai fazer isso aqui, por causa disso aqui, vai custar tanto, vai fazer em tal lugar. Existe uma viabilidade legal para que você realizar? Né? Ele vai realizar lá daqui 3 anos. Então, eu preciso entender que, né, o meu planejamento com aquele projeto, naquele cliente, precisa ir se adequando. E a gente não, né, a gente fala muito em conhecer o negócio dos nossos clientes, né? Em qualquer roda de advogado que trabalha com empresarial, todo mundo bate nessa tecla, conhecer o negócio do nosso cliente. Uhum. Tudo bem, claro que a gente precisa. Eu trabalho com construção civil, eu preciso entender disso. Eu Uhum. trabalho com empresas que trabalham com importação e exportação, eu preciso dominar isso. Mas, além disso, a gente precisa também entender esse ritmo da gestão, Uhum. né, do planejamento, que se tem, pior ainda se não tiver, né, mais ainda se não tiver, numa empresa, a gente precisa conhecer, participar e mostrar, né, o que a gente pode e deve contribuir ali. E só conhecendo, né? Você está na gestão de risco, né? Porque aí, olhando passo a passo, você já sabe onde há risco, né? Onde você pode auxiliar, onde você consegue se encaixar. Exatamente, exatamente. E a gente, muitas vezes, por exemplo, né? Vamos explicar, né, para quem não conhece, o que que é essa palavra estranha, 5W2H, né? São 5 Ws, né? 5 palavrinhas que começam com W e 2 palavrinhas que começam com H no inglês, né? Numa tradução, a gente vai definir, vai montar uma tabelinha com 7 colunas e vai responder. O 5W2H, Fabíola, me corrija se eu estiver errado, a gente usa muito para um plano de ação, né? Para fazer rodar um É projeto. um planejamento de ação para rodar um projeto. Primeiro eu crio o projeto. Eu vou criar, né, vamos falar de construtoras, vamos criar um novo prédio, beleza? Tem todo o projeto arquitetônico e tal. E aí depois a gente vai ter que fazer o passo a passo e descrever o plano de ação para que esse projeto aconteça e seja executado. Então, Essa é a minha data, diga um oi, participação em todas as reuniões e, ah, enfim. oi! Ela apareceu mais ou menos ali, mais ou menos. Ah, tá. Daqui a pouco ela volta. Tá voltando já. Ah, tá. Enfim, então, a gente vai responder, né? O que que vai ser feito? O que que precisa ser feito? Quem vai fazer? Como vai fazer? Ó, tá vindo? Como é que é o nome dela?
Então, tem toda uma história, né? Eu tenho a minha filha se chama Madalena. Ela tem 2 anos. Aham, Então, até 2 anos atrás, o nome da gata era Madalena. aham. E Ah, aí, só que aí a gente, o apelidinho dela era Tota, a gente chamava ela carinhosamente de Tota. aham. Aí acabou ficando Tota e a Madá, fui uma mãe de gato muito desnaturada, que tirei o nome da gata e botei no... Deu pra filha. Que eu gostei tanto do nome. Entendi. esse o contexto. Mas, Tá. voltando, né? Então a gente vai falar, vai responder o que que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, quando vai fazer e quanto vai custar. Foi 7? Acho que foi, né? E a gente vai respondendo isso, né? Então, assim, eu vou usar, tava pensando num exemplo muito mais prático, né? A Anaína ama essa história do gato. Uhum. E hoje eu tô com acho que até a Tati tá aqui. A gente tá com eu e mais 2 colegas advogados, a gente tá trabalhando juntos num projeto de adequação à LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tá montando essa parceria agora, cada um atua nas suas áreas, e vamos. É um projeto, né? Como é que a gente vai tirar essa parceria do papel? Bom, a gente precisa prospectar cliente. E a gente precisa conhecer, ter domínio da parte técnica. Então, quem vai fazer o quê? Uhum. Um vai prospectar cliente. O que que vai fazer? Vai prospectar cliente. Onde? Bom. Na sua pasta de contatos ali de clientes já ativos. No Instagram. Uhum. Como? Marcando uma reunião, agendando uma reunião, patrocinando um conteúdo pago no Google, enfim. Quanto que vai custar? Por que que isso vai ser feito? Acho que o porquê é muito legal. Porque Eu acho aí. que é muito legal, é o principal. Eu organizo a minha, primeiro eu coloco o que, depois o porquê. Não sei se está certo ou Eu errado. também. Porque eu acho que Eu também. primeiro a gente precisa saber o que tem que ser feito. Daí às vezes a gente lê lá, o que tem que ser feito? Prospectar cliente. Tá, mas para que eu tenho que prospectar cliente? Porque sem cliente não tem entrada, né? Ah, tá, legal. E quem é que vai prospectar cliente? Ah, vai ser tal pessoa. Como que ela vai prospectar? Tem o onde também que a gente não colocou. Ou, Onde tá. é no Instagram, né? Como que ela vai prospectar cliente? Ah, fazendo posts patrocinados e lives. Daí onde? No Instagram, né? E É, quando que isso vai acontecer? Ah, com tal frequência, toda quinta-feira, né? Então é. é muito fácil, é muito descritiva, né? Então, gostei desse exemplo. Eu acho que a grande questão é o visual, né? Que a gente perde, assim. São ferramentas, a 5W2H, né? Uma ferramenta simples, né? A gente coloca no papel. Dificilmente tu vai ter uma ideia, um projeto ali que você tá querendo tirar do papel e tu não vai preencher aquilo ali muito rapidamente, né? É. Talvez a gente vai pesquisar, entender os custos ali, enfim. Mas isso do porquê é legal, porque aí a gente, nessa pegada do visual, a gente vai estar muito ligado ao propósito daquilo ali. Uhum, E aí é muito mais fácil você definir quem vai fazer. Então, prospectar cliente. Por quê? Porque a gente precisa ter cliente, precisa ter um bom relacionamento. Tá, mas quem que é bom em construção de relacionamento? Quem uhum. que tem, né, uma pasta de clientes interessantes para, né? E aí a gente se inclui. E acho que temos uma pergunta aqui. Isso que eu tava tentando lembrar. Gente, quem ficar com a gente até o final vai ter presente nessa live, tá? Vamos ver qual é a pergunta aí. Tu consegue ler pra gente? A Naina perguntou: 5W2H é uma ferramenta mais aprofundada do Círculo Dourado, aquele que fala do why, what e how. Eu acho. Eu não tenho muita experiência com o Círculo Dourado, mas eu entendo que acho que sim, né? O Círculo Dourado a gente trabalha mais. A experiência que eu tive foi em alinhamento de equipe, em alinhamento de projeto. Uhum, Né? A coisa que perdeu ali no meio do caminho, a gente não tá, peraí, vamos retomar. Por que a gente está fazendo isso? O que a gente está fazendo, né? Vamos limpar o cenário. O que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo? E como que a gente está fazendo? A uhum, minha experiência foi nessa de realinhamento de equipe de propósito, assim, para uhum. uma ação. O É, 5W2H, eu pode também não falar. tenho uma grande experiência com o Círculo Dourado, mas eu caminho mais Círculo Dourado é bem isso que você falou, é um alinhamento da equipe, um alinhamento de todo mundo, para saber qual o propósito mesmo disso, né? E o que é, e filtrar, porque mesmo tendo propósito, é muito engraçado que é fácil
Ontem ainda eu vi um videozinho de uma consultora falando do quanto as pessoas, mesmo tendo um propósito claro, elas fogem do propósito nos seus negócios por uma questão de demanda. Vai surgindo a demanda e vai fugindo. Então, o círculo dourado vamos retomar o que realmente a gente faz, que é bem simples, é pouco, né? Como que a gente faz isso e por que a gente faz isso. Então, começa do porquê, né? Que aí é o livro do Simon Sinek e tal. Então, eu trabalho mais nesse sentido. E eu diria que a 5W2H é mais um plano de ação mesmo. Antigamente, um plano de ação era simplesmente, primeiro vai ser feito isso, depois aquilo, depois aquele outro. Não alinhava quem ia fazer, por que ia fazer, quando ia fazer, né? Ou às vezes até alinhava quanto custava e quem ia fazer, mas não alinhava o porquê, não alinhava onde. Hoje, com tantas tecnologias e ferramentas e canais, o onde é muito importante. São muitos canais. Né? E às vezes a mesma coisa pode ser feita num outro canal, né? Então, isso é muito importante. E às vezes a mesma coisa vai ser feita em 3, 4 canais, pela mesma pessoa. Então, é isso que eu vejo, assim, é um alinhamento de plano de ação mesmo, para saber como executar algo que eu resolvi executar. Exatamente, exatamente. E você falando isso agora, né, me veio muito assim, quem é advogado, cara, se identifica, sabe? Porque a gente, eu te falo, né, a gente tem um propósito ali, mas a gente se perde muito, né? A gente tem, né, nós, assim, eu, meus colegas, enfim, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão técnica, né? Uhum. Mas a gente tem uma ideia, assim, que a gente tem que saber tudo de tudo. Que a gente tem que pegar tudo, claro que assim, né, falando num contexto. Se eu preciso entender o contexto do meu cliente, e é fácil entender isso. Porque se eu preciso entender o contexto do meu cliente, a empresa dele, eu acho que eu tenho que entender de tudo, né? Porque a empresa dele tem várias áreas, ela vai ter marketing, eu vou ter que entender todas as áreas da empresa do cliente, então é fácil perder aí. Não, e assim, ó, o ponto, assim, internamente, assim, porque assim, tem. Falando agora da minha experiência, né? Tem a advocacia empresarial, tem a direito de família, tem previdenciário, trabalhista, não sei o quê. Muitos escritórios maiores, atendem todas essas demandas, né? O que vier, estamos fazendo. E a gente eu tô nessa fase, né? Eu tô muito nichada em direito empresarial e compliance. O que entrar no grande guarda-chuva ali de direito empresarial, estou fazendo. Se eu não sei fazer, eu vou chamar um parceiro. Eu vou chamar alguém que saiba fazer. Mas a gente tem uma dificuldade. A gente absorve tanto. Não, eu trabalho com direito empresarial. Não, mas daí chega um outro cliente que não tem nada a ver com o meu foco, meu nicho ali, para fazer um inventário, um divórcio. Eu tô fazendo. E a gente vai apagando fogo, apagando fogo, apagando fogo. Daqui a pouco aquele foco lá, o que é o meu cliente, que é dentro do empresarial, enfim, eu não tenho tempo de conhecer o negócio dele, eu não tenho tempo de entender essas ferramentas. E aí a gente sabe, então assim, esse exercício do porquê que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, eu faço muito, assim, sabe? Ai, que legal. Legal. Até nesse. E eu acho até legal esse teu relato, porque para quem tá 1 ano, 2 anos empreendendo, eu preciso botar dinheiro para dentro nessa empresa para ela valer a pena. Então, se a demanda tá surgindo, para as pessoas me conhecerem, entenderem meu conhecimento, por que eu vou abrir mão da demanda? Mas eu gosto sempre de dizer, tu não vai perder o propósito da comunicação da onde tu quer atingir. Então, mantenha a comunicação dentro do teu propósito, né? Mas absorve a demanda conforme tá vindo. Lá na frente você vai conseguir manter o propósito. Até porque você está experienciando tudo e às vezes você criou um propósito que pode ser diferente do que você realmente nada de braçada, que nem outro fala, né? Então, você está experienciando tudo, né? Então, por que não? Por que não? E eu gostei muito que você falou que você chama um especialista para trabalhar em parceria. A advocacia permite muito isso, né? E o que você não comentou é que às vezes aquele mesma pessoa do inventário é quem tem uma empresa e tu está fazendo um trabalho empresarial para ele. Então é natural que vai vir esse inventário, né? Porque, ou uma sucessão, ou alguma coisa assim, né? Que ele já queria deixar pronto. Por quê? Porque tá ali envolvida. E tu e no cliente é muito confiança. Ele comprou a tua confiança, né? Ele confiou em você a informação. Então isso vai acontecer. A questão é, a comunicação mantém no propósito, porque ela veio em função. Eu gosto muito do exemplo de uma coach minha, né? Uma mentorada minha, que é uma fotógrafa. Então ela tem muito claro que ela fotografa mulheres para empoderar, para autoconhecimento,
não, como é que é? A autoestima, né? Para aumentar a sua autoestima, para se sentir melhor com o corpo. Porém, no Natal, ela fotografou as famílias dessas mulheres. Porque essas mulheres, elas foram conquistadas por essa fotógrafa. Nossa, ela tem um olhar, eu quero que ela fotografe meu marido e meus filhos junto. Ok, entendeu? Então, mas ela sai divulgando que ela fotografa a família? Não. Então, esse é o propósito, mantenha o propósito. Exatamente. E aí, com relação a muito a isso também, assim, né? Porque hoje, puxando pro nosso tema, né, da nossa live, Voltando a 5W2H. Então, até 2020, eu trabalhava, né, nesse ritmo, assim, o foco era consultoria, mas eu ainda não tinha um posicionamento, eu não falava sobre o meu trabalho na internet, eu era aquela pessoa que estava atrás do computador, digitando, parte técnica, eu dominava, agora o resto, eu entrava muito de pé calada, sabe, do lugar. Depois, assim, quando eu fui, aí eu fiquei um ano num processo, assim, a minha filha nasceu, eu fiquei com ela, e além do trabalho materno, a Madá, eu era, assim, o dia inteiro, tem até uma foto que é muito legal, assim, que eu achei esses dias que tá, cara, eu preciso tirar as coisas da cabeça, assim. Eu grudei uma cartolina na parede do quarto dela, que tava, assim, reformando, a gente tava fazendo o quartinho dela e tal. Escrevi lá, tirei da advocacia e fui fazendo um 5W2H naquela parede, sabe? O que que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quanto que vai custar. Quanto que vai custar? Aí eu vi que, assim, eu tinha muito uma ideia errada, equivocada, de quem nunca tinha empreendido, de que as coisas só iam começar a girar quando eu investisse muito. Muito dinheiro. Que tudo ia custar muito. Então, e eu fui colocando o que eu ia fazer e por quê. Quando eu fui pro quanto custa, eu vi que a maioria das coisas não custava nada, além de muito tempo. Olha que exemplo bem legal, olha que exemplo bem legal. Tu já tinha essas perguntas na tua cabeça, então primeiro tu pensava o quê? E daí tu ia respondendo do ladinho por quê, nananana. E aí quando chegava no quanto, tu via que nem custava tanto e que era algo que era uma ação tua, uma atitude tua, um hábito. E é muito engraçado que é por isso que eu falo, eu fui fazer para eu fazer essas mentorias e ensinar sobre administração, sobre ferramentas, eu percebi que eu estava lidando muito com o comportamento desse empreendedor, né? E aí eu fui fazer uma formação em coaching. E aí aqui tu volta o que eu sempre afirmo, que é muito o comportamento. Não é o dinheiro, não é a experiência, não é o conhecimento, é muito a atitude. Né? É muito. Teve que ir lá botar Adorei esse exemplo. Você teve que ir lá colocar na parede para visualizar, porque visualizar o que está na nossa mente é diferente do que ficar só pensando e imaginando. É isso que eu falo sobre planejamento. Tem muita gente que diz assim, não preciso de um planejamento estratégico, porque eu já tenho só, tudo na minha cabeça. Mas assim, a tua equipe não tem tudo na tua cabeça. Não tem. Ela não a memória é completamente diferente da tua equipe, né? O cérebro da tua equipe funciona diferente do teu cérebro, não adianta, você tem que entender isso. Então você vai ter que colocar esse cérebro em algum lugar, que é num papel, né? É meio que o que tu tá contando. Tu pensava tudo, e aí de repente tu coloca no papel, tu visualiza diferente. Tu mesmo visualizou diferente. Pensa uma equipe. Exatamente. E assim, eu até colocava, tem um caderninho, assim, eu escrevia lá, fazer tal coisa, um planejamento, assim, mas não era a mesma coisa, sabe? A Naína, que é minha amiga que tá aqui na live, que fez a pergunta sobre o Círculo Dourado, ela empreende na área acadêmica, e ela fala muito sobre isso, sobre, tipo, bota no papel, libera espaço na tua cabeça pra tu pensar em outras coisas, pra tu conseguir. Tem essa parte, né, destrinchar cada pontinho dali, porque o 5W2H, no final das contas, depois tu vai ter que tirar, conforme as coisas vão sendo executadas, tu vai ter que transformar aquela tarefinha num processo. Isso. Né? Exatamente. E depois eu até vou te mandar essa foto eu acho que tu tem que postar nos stories aí essa foto. Muito legal. E assim, olha a ideia que eu tinha, assim, eu lembro que eu pensava assim, bom, não, então eu vou começar, eu abri um escritório, né, em maio do ano passado. Trabalhei em home office, enfim, né, comecei no Instagram, site, tal. E eu pensava assim, não, beleza, então eu vou ficar um ano sem cliente, normal, né, um ano sem cliente, ninguém vai me contratar. Porque na tua cabeça tu já achava, vai ser um ano sem ninguém me contratar. Pior cenário. Eu tenho 5 anos, eu sou formada, acho que vai fazer 6 anos esse ano, então, mas, né, como...
Já vai advogada pra ser negócio, que é aquela que eu conto a história do empreendedor já. Mas conta aí. Aí tu tinha isso na cabeça. Eu vou abrir uma 5W2H aqui só pra deixar bem claro pra galera o que que é. tá, Acho que eu não beleza. vou impressa. E aí, assim, dá essa ideia, né? Bom, realmente, assim, o primeiro ano vai ser... Eu tava, assim, pronta pra R$ 0, sabe? Então, às vezes, até quando eu falo no Instagram, assim, Ou seja, tu tinha um planejamento financeiro pronto pra R$ 0. A gente tinha um planejamento, a nossa família, né? Eu, meu marido, enfim, a gente se planejou financeiramente para que as nossas contas, a nossa qualidade de vida não dependesse de entradas, né, minhas do meu escritório nesse momento. Então foi todo um rearranjo. Que legal, que legal. Por isso que eu falo muito assim que em determinado ponto, né, eu enquanto mãe, a gente muitas mães e de certa forma é o meu caso também, a gente busca empreender porque a vida, no meu caso, como advogada. Não é brinco, né? Eu falo que é para maternar, né? Qual é a mãe que não quer estar presente? É comprovado pela psicologia que a presença da mãe nos 3 primeiros anos da criança vai dar outra criança, né? Então, assim, qual é a mãe que não quer estar presente nesses primeiros 3 anos? E, infelizmente, a nossa CLT, empregabilidade, não permite isso, né? Não, o mercado, né? Ele não tem essa possibilidade. Talvez não, a advocacia um pouco, né? Não tem, e assim, era uma necessidade, porque eu não queria abrir mão disso, né? Queria estar ali, enfim, e isso que você falou dos 3 primeiros anos, né? O trabalho materno, gente, não há nada mais difícil. Não, eu acho assim que dentro, claro, de um contexto de recorte de privilégio, né, que eu conheço, não há um trabalho mais difícil e mais maravilhoso do que esse, né? Porque o quanto a gente coloca ali de energia e tempo, enfim. Ai, posso imaginar. E ver o desenvolvimento, né? Porque assim, pequenos aprendizados que vão tendo, né? E tu vai olhando, assim, eu não tenho, mas eu acho isso tão mágico e maravilhoso, né? Então, eu posso. É incrível, assim. E aí, então, eu falo muito, assim, que foi, nesse aspecto, foi uma necessidade, mas também foi um privilégio, né? Num contexto de privilégio, de poder se programar e reorganizar para, beleza, tô aqui 2 meses sem cliente, não, tudo bem, vou focar na prospecção, vou focar no network, vou focar... Eu tenho, né, um ano de fôlego. Eu tenho. Mas aí foi engraçado, porque aí eu falo no Instagram, às vezes, nos posts, que as coisas aconteceram muito melhor do que eu planejava. E não, jamais que eu tô querendo dizer assim que, nossa, não, carteira de cliente cheia, enfim, tudo certo, porque nenhum negócio, né? Eu acho que o Instagram, ele maquia muito, muitas pessoas maquiam muito esse início, né? Não é fácil. Ninguém vai começar um negócio, né? Por mais que já tenha experiência, como era o meu caso, de 5 anos de uma experiência prévia, ninguém vai começar um negócio, tudo mil maravilhas, clientes, enfim, todo mês girando, né? Mas foi muito melhor do que eu imaginava, porque assim, eu tava preparada pra 0, né? Lógico. Então... E aí eu vi, mas enfim, aí eu vi como as coisas iam acontecendo. Mas e era essa questão do planejamento de atitudes que tu tinha que tomar. Eu vou abrir um Instagram, eu vou nananana, eu vou participar. A gente se conheceu através da Cibalc. Vou participar de rodadas da Cibalc. Aliás, que fica a dica, a gente se conheceu numa rodada presencial da Cibalc, conversou, se conectou. E foi muito gostoso que você falou pra mim que já tinha visto alguma coisa no meu Instagram, né? A gente fica tão feliz quando isso acontece, porque eu tava desde fevereiro aqui batendo nesse Instagram, né? E aí, quando tu vai no presencial, alguém fala, eu acho que eu já te vi, acho que alguém já te marcou. Eu falei, opa, então tem gente me vendo, opa, eu tô fluindo, eu tô indo além da minha contatos, que é o meu grande objetivo, né? Então, foi muito legal. Porque, e assim, muito, né, a gente tem... eu falo assim, o Instagram é maravilhoso, né? É maravilhoso se a gente souber usar, né? Eu começando aprendendo agora, né? Aprendendo agora. Mas a gente tem a ideia que falar sobre o nosso negócio, fazer contato, tá aqui, isso que a gente está fazendo agora, é só aqui. Né? E não é. Né? A gente se conheceu dentro de um movimento associativista, que é uma roda de galera tentando fazer o seu negócio girar, fazendo o seu negócio acontecer. Todo mundo se identifica nesse lugar, né? E conversa, troca ideia, enfim, a gente tá aqui. Esse ano vou ser tua cliente ainda. E assim vai. Né? Não vejo a hora. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês, então, mais claramente, eu vou tentar mostrar aqui a 5W que eu fiz. Eu mudei talvez a ordem da 5W2H original, porque eu coloquei a ordem que mais faz sentido com aquela minha to-do list. Mas é muito
Gente, é muito simples. A gente está falando aqui, é um nome estranho, parece não simples, mas olha só, aqui no meu computador tem uma planilha. Simples assim, ó, uma planilha de ações, onde vai ter as perguntinhas lá em cima e tu vai respondendo. Simples assim. Então, e como é que tu parte? Tu parte do quê? Pô, o que, que eu tenho que fazer para começar esse meu negócio próprio de advocacia? Eu tenho que divulgar? Tá, então como eu vou divulgar? No meu, eu coloco assim, o que e o porquê. Mas por que, que eu tenho que divulgar? Porque não, quem não é visto não é lembrado. Daí eu coloco o quem. Tá, e quem é que vai divulgar? Eu vou divulgar ou alguém vai fazer isso por mim? Né? Posso contratar, eu posso já ter uma amiga ali e contratar. Ah, eu acho que eu vou contratar fulana, ela vai fazer isso por mim. Né? Ou não, eu vou fazer isso sozinha. Eu tenho essa capacidade, então eu vou colocar eu lá. E aí, assim, e quando? Quando que eu vou começar isso, essa divulgação? Eu vou começar quando eu souber o passo seguinte da divulgação, porque pensa, se eu divulgar, alguém vai entrar, eu vou precisar de um contrato, entendeu? Então eu preciso saber de tudo que eu preciso fazer. E daí eu sempre preencho todos os o quê para depois colocar no cronograma do quando, porque aí a gente vai saber melhor o que, que vem antes do depois. Legal. Na nossa cabeça vem tudo misturado, né? Uhum. Então, isso é bem legal. E como? Como que eu vou divulgar? Ah, através do Instagram. Beleza. Mas tem alguma outra lugar que eu possa divulgar? Tem algum outro canal? Eu faço sempre a minha 5W2H depois de já ter feito uma modelagem de negócio. Porque ela vai ser a continuação daquilo que a gente... Tá, beleza. A gente colocou aqui o modelo de negócio, já sei quais são os meus canais, já sei onde eu tô. E daí eu vou criar esse planejamento. Como é um plano de ação, daí eu crio um planejamento. Mas nada impede de fazer a mesma coisa que a Camila fez. Ela sabia que ela queria ter uma empresa. Ela sabia que ela precisava dar alguns passos nesse sentido. Então eu vou respondendo as perguntas. E aí, então, as perguntas são essas. O que, por quê, quem, quando, como, quando... Opa! Quando eu já falei, né? Quanto, onde, é isso. Então, vou repetir as perguntas para quem quiser anotar aí. Acho até que eu posso mandar essa... Ó, quem quiser ficar até o final dessa live vai ter brinde. Vai ter brinde. Eu tenho. Agora, nós vamos dar 2 brindes, né, Camila? Então, no que eu fiz, a gente fez ali, eu coloquei uma tabelinha para quem quiser imprimir. Então tá. Enfim, Isso. É bem simples. Ai, tá com 1000 ideias na cabeça. Sabe o que eu acho muito engraçado? Empreendedor é muito criativo, né? Tem 1000 ideias. O que eu mais encontro é empreendedor que fala, meu, eu tenho muita ideia, eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Põe as ideias na ordem. Ordena. Que vem primeiro, que vem segundo. Nananana. E esse é o melhor caminho para te ordenar. É muito fácil, muito legal. Então, quem ficar com a gente até o final, a gente vai dar de presente. Mais alguma coisa para expor aí a respeito da 5W2H, Camila? Cara, Fabiola, acho que foi isso, assim, essas experiências, esses exemplos são muito bons. Uhum. E isso que você falou de preencher primeiro o quê, né? Fazer toda a listinha. Uma das vantagens da gente fazer também, quando a gente olha lá para o quanto custa, a gente consegue ver, preciso divulgar. Aí você vai ter que decidir se você vai contratar alguém para isso ou não. Uhum. Mas você vê que você tem outra tarefa que você precisa, outra ação que você precisa executar agora, que inevitavelmente vai te custar. Então, então agora, né? Então tu vai entender isso. Porque às vezes, ontem eu estava fazendo isso, eu queria fazer alguns investimentos na minha empresa. Uhum. Eu queria contratar uma consultoria, eu queria contratar um curso, e eu queria. Só que daí eu falei assim, não, peraí. Olha as minhas entradas, olha que eu já tô pagando, que eu já investi. Olha... Não, segura. Vou procurar outra, né? Vou executar aquela ação de outra forma, procurar outros meios, enfim. Então, também envolve... Tu vê como envolve tudo, né? Também envolve planejamento financeiro. Nessa hora, eu lembro muito da Natália Cury. Eu aprendi a administrar meu dinheiro com essa mulher. A Nath. Eu também, tá? Eu também. E ela sempre diz, será que isso que tu acha tão primordial não existe grátis já? Na internet existe tanta coisa grátis, né? Será que não existe grátis, né? Ou será que não existe alguma coisa que você pode dispor em troca disso? Que seriam as permutas, as famosas permutas, né? Então, essas duas perguntinhas servem lá para equilibrar ali as tuas finanças. Porque aí nessa hora eu gosto de lembrar, a tua empresa existe para lucro. Então, lógico que você quer crescer e ter todos aqueles investimentos, só que todo mês tem que sobrar. Faz sobrar todo mês.
para depois pensar no depois, né? Então, se você comprar muito, não vai sobrar, certo? Então, ela não deu lucro. Então, a conta é simples, é mais, menos. E no papel. E no papel, lógico, não é na cabeça, é no papel, né? Por melhor que tu seja em matemática, põe no papel que é mais fácil visualizar. E é aquela famosa tomada de decisão, né? A gente tem que fazer escolhas, então a gente tem que abrir mão de certas coisas para conseguir outras. E assim a gente. Exatamente. Exatamente. Adorei teu exemplo, adorei saber como que tu entrou em contato com essa ferramenta e acho que ficou bem claro aqui. Muito obrigada por topar fazer a sua primeira live e conversar comigo. Obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, né? Não baixou de 10 aqui, adorei. Espero que a gente tenha trazido conhecimento que vai ser prático, que vocês vão conseguir aplicar. Esse é o meu grande objetivo aqui, né? É que você consiga aplicar aí, tá? São ferramentas que eu faço na minha mentoria individual? São, mas que você pode fazer sozinho. Então, é só sentar e fazer. Camila, o que tu deixa de recadinho para finalizar aí? Eu acho que, Fabíola, primeiro quero agradecer o convite, adorei a nossa conversa, acho que foi bem legal, assim, essa troca é muito legal. E acho que de recado para quem está aqui com a gente é colocar as coisas no papel. A gente coloca, quando a gente visualiza, a gente tem a 5W2H, que é uma ferramenta que é um plano de ação. A gente pode aplicar na nossa casa, a gente pode aplicar no nosso negócio, nos nossos estudos, enfim, a gente, né? E como a Nay colocou aqui, a gente liberar o cérebro para raciocinar e não armazenar. Exatamente. E a gente olhando, a gente colocar a intenção, né, naquilo que a gente está fazendo, tanto para os nossos clientes quanto internamente, a gente precisa se organizar e entender o poder que isso tem, né? Para os meus colegas advogados, eu dou, assim, eu falo lá na Cibalc, né, eu falo muito disso para os meus colegas e não perco a oportunidade de dizer, a gente precisa ampliar o nosso olhar para além da caixinha jurídica e eu acho que o primeiro lugar que a gente deve direcionar é para essas ferramentas, para essas metodologias, a gente precisa procurar parceria, contratar os serviços, aprender com os gestores em vendas, em planejamento estratégico, em gestão de pessoas, porque isso contribui muito, muito, muito para o nosso trabalho. E é uma deficiência muito grande da nossa classe. Então... E eu fico muito feliz com isso. Assim como a gente depende de toda essa assessoria jurídica, né? Porque são vocês que estão em contato com todas as mudanças. Então... E assim, outra coisa além disso, né? Puxando pro meu lado agora, o melhor amigo do advogado pode ser o advogado empresarial, pode ser o consultor, né? Porque assim, advogado que já trabalhou numa empresa que tinha um consultor ali dentro fazendo o trabalho, sabe que a diferença é absurda, facilita muito o nosso trabalho e é um trabalho que, se feito em conjunto, é muito legal. Que bacana. Muito obrigada, viu? Gente, é o seguinte, printa a gente, dá um sorriso aí, Camila. Printem. Marca Ser Negócio Camila.dv, é isso? CamilaSchroeder.dv. CamilaSchroeder.dv, que vai ganhar presentinho. Bem legal. Marque a gente e aí hoje à tarde eu mando pra Fabíola, mando pra quem marcar a gente. Pra quem marcar ali, já manda direto, Camila. Tá bom? Combinado, beleza. Fabíola, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, galera. Tchau, gente. Tchau.